Zonas climáticas, oitavo ano CML, Prof. Daniele Cardoso. Aqui nós temos o globo terrestre e algumas zonas e alguns trópicos, uma divisão do nosso globo, trópico de Câncer, Equador, trópico de Capricórnio, zona polar ártica. Nós temos aqui também algumas influências dessas zonas climáticas que nós vamos ver a seguir. Bom dia, pessoal! Vamos falar hoje, então, sobre zonas climáticas e suas influências. Existem alguns fatores que eles vão influenciando nas zonas climáticas, que seria aquelas zonas que nós já vimos no globo terrestre, cortado pelos trópicos de Câncer e Capricórnio, linha do Equador, entre os polos. Então, no nosso globo, de acordo também com o Sol, né, com a rotação, ele vai mudando, né, seu clima, seu tempo. Então, são zonas climáticas e elas têm alguns fatores que influenciam. Por exemplo, né, nós temos dois fatores iniciais, a altitude e o relevo. Então, esses dois fatores, eles se coincidem. Por quê? Uma altitude são lugares altos, né, o nome já diz, altitude vem de altura, aonde geralmente é mais frio. Por exemplo, regiões de montanhas, serras, que são locais mais altos, eles não estão ao nível do mar. Então, isso significa que eles são locais mais frios. Por exemplo, a gente vê, né, na serra, se a gente for para Gramado, Canela, a gente vai ver que são locais frios, diferente de uma praia, que é local a nível do mar. Então, o ar é diferente. A sensação também, a baixo ar e a umidade, ele está relacionado também na altitude. Então, o ar, ele fica diferente, né? O ar, ele fica mais baixo, falta mais o ar, porque ele está numa região de altura. Então, além de ser mais frio. Tem uma interferência nisso, que é o relevo. O relevo seria elevações em determinados locais que faz ter aquelas altitudes de montanha, né? Então, existem vários tipos de relevo. Então, relevo e altitude, eles coincidem e vão, né, tornando o outro numa região de alta elevação, mais fria, onde tem momentos de montanha, onde o relevo automaticamente é mais alto. Tá bom, pessoal? Então, vou postar para vocês um videozinho que vai explicar um pouquinho mais sobre altitude e relevo e algumas imagens que vocês possam visualizar a montanha, né? Uma montanha com gelo, onde ela é mais alta, né? Então, ela acaba sendo mais gelada, então, locais de montanha. Então, vou mostrar um pouquinho para vocês e aí aparecem algumas imagens para vocês entenderem um pouquinho mais o quanto é frio, enquanto a temperatura é mais baixa nesses locais, tá bom? Então, se liguem no vídeo a seguir. O relevo está presente em nosso cotidiano e muitas vezes não percebemos. A superfície da Terra apresenta formas variadas, como áreas mais altas ou mais baixas, planas ou inclinadas, que chamamos de relevo. Na área rural, conseguimos ver melhor essas formas variadas na superfície. Foi por causa do relevo onde mora que Felipe resolveu ir para a escola de bicicleta. Afinal, da sua casa até a escola é só descida, mas para voltar, só empurrando a bicicleta. As diferentes formas de relevo também apresentam diferentes altitudes. A altitude indica a distância vertical de um ponto na superfície terrestre em relação ao nível do mar. Nesse exemplo, a medida do nível do mar até o ponto na superfície terrestre é 800 metros de altitude. A montanha de maior altitude da Terra é o Monte Everest. Ele fica na Ásia, numa região conhecida como Cordilheira do Himalaia. Seu pico está a 8.848 metros acima do nível do mar. Muitos escaladores tentam chegar até o topo dessa montanha, porém é muito perigoso e arriscam suas próprias vidas. E não se confunda, altitude não é a mesma coisa que altura. Tanto a altitude quanto a altura dizem respeito a medidas verticais. A diferença entre elas é que a altitude utiliza o nível do mar como referência. Já a altura toma qualquer superfície como ponto de partida, na maioria das vezes, o chão. No relevo, encontramos 4 formas principais, que representam a expressão e a modelagem da superfície terrestre.
resultado de uma infinidade de acontecimentos que marcaram a história da Terra e estão em constante transformação. São eles: montanha, planície, planalto e depressão. Montanha é a grande elevação natural do terreno com altitude superior a 300 metros. O agrupamento de montanhas constitui as cadeias de montanhas, que podem ser de vários tipos. As cordilheiras são cadeias de montanhas mais jovens que apresentam elevadas altitudes e cumes pontiagudos, como vimos na Cordilheira do Himalaia, onde está o Monte Everest. No Brasil, não temos a formação de cordilheiras, mas existem as serras, que são cadeias montanhosas formadas por montanhas mais antigas. Seus cumes são mais arredondados, em razão de desgastes erosivos causados pela ação da chuva ou do vento ao longo do tempo. Planície é a superfície relativamente plana, com baixa altitude. Sua formação ocorre pela deposição de sedimentos de terrenos mais elevados. No interior do continente, temos as planícies continentais e, próximo ao litoral, as planícies litorâneas. O Planalto tem forma de relevo cercada por regiões mais baixas, apresenta uma superfície predominantemente regular, delimitada por encostas íngremes, em função dos processos erosivos que ocorrem na borda desse relevo de planalto. A depressão é a porção do relevo que apresenta menores altitudes em relação às áreas situadas ao seu redor, sendo divididas em dois tipos. Depressão relativa fica acima do nível do mar, localizada entre planaltos ou montanhas. Depressão absoluta fica abaixo do nível do mar. A maior depressão absoluta encontrada no mundo é o Mar Morto, localizado no Oriente Médio. Ele está situado a aproximadamente 400 metros abaixo do nível do mar. Nosso mundo é repleto de beleza e formas diferentes. A força das águas do mar e da chuva pode modificar o relevo da paisagem em anos ou ocorrer em uma única tempestade. Porém, as transformações causadas pela ação humana é muito maior. Cuide do pedacinho do seu mundo. Então, pessoal, nós temos também a vegetação. A vegetação, ela é tão importante, né, na região do clima, como o relevo também e a altitude. Ela se baseia muito para a gente falar como está nosso clima. Então, nós temos exemplo de lugares bem arborizados, com bastante árvores, que influencia na alta umidade do ar, o alto índice de chuvas, que faz com que aquela região, ela seja, então, mais fresca. E por isso que é tão importante, né, a questão do não desmatamento. Porque uma área devastada com desmatamento acaba o quê? Baixando a umidade do ar, não tem índices de chuvas frequentes e isso é um veneno para o clima. O clima ele acaba sendo muito quente, então as árvores elas absorvem, né, essa umidade, elas elevam essa umidade do ar, fazendo que as chuvas elas fiquem mais intensas. Então a vegetação ela influencia muito no clima. Por isso nós temos exemplos, às vezes, de lugares que nós vamos com muitas árvores, lugares mais rurais, que eles mostram um local mais mais fresco. Por quê? Porque eleva a umidade do ar, então o local ele fica mais fresco. Os locais que ele há desmatamento, geralmente às vezes ele é intercalado até com queimadas, ele se torna um local muito quente, tá? Ele não tem probabilidade de muita chuva. Então as árvores elas fazem o quê? Que fique mais fresco. Por isso o exemplo quando a gente vai para a serra, é um local mais fresco. E se ainda nós temos intercalado com, né, uma altitude mais alta, local de montanha, com árvores, então nós temos a incidência do quê? De ser um local mais frio, né, e um local com mais probabilidade de chuva. Então, eles são regiões, são coisas que elas se coincidem muito, né? O relevo, a altitude mais alta, a região com muita mata. Então, é o local que ele vai ter mais chuva, a umidade do ar ela vai ser mais alta, né? E vai ser o local mais fresco. Eu vou mostrar a seguir para vocês também um pouquinho da vegetação, para vocês verem o quanto elas influenciam também e são importantes para o nosso clima. Então, fiquem ligados no vídeo a seguir. As principais paisagens vegetais da Terra e as suas interrelações
com os diferentes tipos de climas. Então vamos lá. A tundra é a formação vegetal rasteira típica das regiões polares, recobertas pelo gelo durante grande parte do ano. O desenvolvimento desta vegetação ocorre durante o verão, quando acontece o breve derretimento do gelo polar. Uma característica comum deste bioma é a presença de plantas como os musgos, pertencentes ao grupo das briófitas, que não apresentam flores nem sementes ou caules, e líquens, adaptados a ambientes úmidos, sombreados e de baixas temperaturas. Já nas bordas polares, principalmente do hemisfério norte, surge a floresta boreal, também conhecida como taiga ou floresta de coníferas. Nestas áreas, ocorre a formação do clima frio, que possui maior luminosidade solar do que as áreas polares, e possibilita o surgimento de árvores, como pinheiros e abetos. Trata-se de uma floresta adaptada a baixas temperaturas, denominados de vegetação aciculifólia, ou seja, com forma de agulha. Os pinheiros possuem copas em forma de cone com galhos inclinados para baixo, que dificultam o acúmulo da neve. Um aspecto muito diferente daqueles que caracterizam as florestas temperadas, localizadas de modo geral em regiões de latitudes médias, entre as zonas polares e tropicais da Terra. O desenvolvimento das florestas temperadas é influenciado pelo clima que recebe o mesmo nome, ou seja, o clima temperado, com temperaturas que podem oscilar de menos 4 graus Celsius durante o inverno a 18 graus Celsius no verão. As variações da temperatura e da umidade geraram a formação de vegetação caducifólia, ou seja, de folhas caducas, que caem durante o outono e o inverno. A perda das folhas permite que as árvores economizem energia durante o inverno e, ao mesmo tempo, garante a adubação natural do solo por meio da decomposição de sua própria folhagem. Partindo em direção à zona tropical, encontramos as florestas tropicais e equatoriais úmidas. Em função da baixa latitude, o clima equatorial apresenta temperaturas elevadas ao longo do ano, favorecendo a formação de vegetações latifoliadas, isto é, de folhas largas, que absorvem grande quantidade de energia solar disponíveis na zona tropical. Por ser uma área de encontro entre massas de ar úmidas, a região equatorial é caracterizada pelos seus grandes índices de chuvas, influenciando inclusive na formação de vegetações aquáticas e na manutenção do aspecto esverdeado destas florestas ao longo do ano. Outras paisagens naturais típicas da zona tropical são as vegetações savânicas, como é o caso da Caatinga e do Cerrado brasileiro. Por apresentar verões chuvosos e invernos secos, o clima tropical possibilitou o surgimento de uma vegetação caracterizada por gramíneas, árvores médias e arbustos espaçados. De modo geral, suas plantas apresentam raízes profundas, que captam a água dos lençóis freáticos durante os períodos de seca. Além disso, muitas espécies apresentam galhos retorcidos com cascas grossas, que possibilitam a sua sobrevivência em eventuais incêndios. Outra vegetação muito interessante é a mediterrânea, localizada predominantemente nas áreas situadas junto ao mar Mediterrâneo e em regiões que apresentam condições climáticas semelhantes, com a ocorrência de verões secos e invernos chuvosos, próprios do clima mediterrâneo. Dentre as espécies vegetais mais comuns neste bioma são os maquis e os garrigues, compostos por arbustos, moitas e árvores de pequeno porte, como as oliveiras. De modo geral,
A vegetação mediterrânea é constituída por espécies vegetais pertencentes à família das esclerófilas, que apresentam folhagem dura adaptada a períodos de seca. Calcula-se que cerca de 1/3 da superfície dos continentes seja dominado pelas paisagens desérticas. São áreas com a predominância do clima árido, com a presença da vegetação xerófila, adaptadas à falta de água. Os cactos, por exemplo, armazenam a água e desenvolveram sistemas de espinhos no lugar das folhas, para reduzir a transpiração. Devemos lembrar que, além dos desertos quentes, como o Saara, existem também os desertos frios, como o de Gobi, no norte da China. Agora mais 2 exemplos para vocês verem a diferença, tá? Que também são influenciados das zonas climáticas, que é a maritimidade e a continentalidade, tá? Então o nome já diz o primeiro, maritimidade vem do mar. Então é a influência do clima através do mar. Então o que acontece, né? Como a gente vai no litoral, a gente vê que é um local mais fresco, né? As partes litorâneas, geralmente as localidades, elas são mais úmidas, então uma alta umidade do ar, né? E uma alta também relatividade de chuvas, o que torna o ar mais fresco, né? Então a noite é mais fresca, aquele ar mais fresco devido a essa umidade, né? Essas zonas climáticas diferenciadas com umidade do ar mais intensa que vem através do mar, tá? E a diferença da continentalidade seria dos continentes, a influência da Terra, né? Em relação a lugares mais quentes, né, que tem a mudança do ar com mais frequência, né? Então aqui ele seria uma baixa umidade do ar, que daria essa relação de diversas temperaturas. Às vezes durante o dia é uma temperatura, durante a noite é outra. Nós temos o exemplo do deserto, né, que às vezes pode chegar durante o dia a 40 graus e durante a noite menos de 10 graus. Então ele muda essa temperatura com frequência, devido a essa diferença que vem dos continentes, né, da continentalidade. Nós temos diversos outros países também que tem essa mudança de temperatura, aonde às vezes também nós temos um verão, né, mais intenso, um inverno tão diferenciado. Então nós temos essa mudança brusca às vezes diária ou anual, vai depender do estado onde se localiza também no nosso globo terrestre, né, onde vem do continente, das terras. Então o local mais quente ele pode também ser mais frio à noite ou em outra estação, outro mês durante o ano, tá? A seguir eu vou mostrar para vocês essas diferenças também em forma aí de um vídeo. Mas o que eu quero deixar claro para vocês é que a maritimidade é a relação que vem do mar, tá? Que é o clima que vem interferente do mar, que torna então o ar mais fresco, o ar mais úmido e às vezes com mais abundância de chuvas. E já a continentalidade vem daquela umidade do ar menor, tá? Que torna as chuvas menos frequentes e às vezes é de dia mais quente e de noite mais frio. Ele vai mudando com muita frequência essa temperatura, tá? Então a seguir vamos ver a diferença dos dois, tá bom? Então fiquem de olho no vídeo a seguir. A maritimidade e a continentalidade. Na maritimidade, ocorre a entrada de umidade do ar para o continente através das brisas marítimas, tornando assim o litoral mais fresco, de amplitude térmica menor. É o caso de Miami, Rio de Janeiro, Lisboa, Recife e todas as demais cidades litorâneas do planeta. Já a continentalidade é o efeito que faz as temperaturas das cidades do interior dos continentes apresentarem grandes amplitudes térmicas, que é a diferença entre a temperatura máxima e a temperatura mínima que pode ocorrer dentro de um mesmo dia, ou de um mês, ou de uma estação, ou até de um ano. Isto ocorre porque os lugares do interior dos continentes não recebem a umidade dos oceanos. Assim, em muitas cidades que estão longe do litoral, ocorrem invernos mais rigorosos e verões quentes, como por exemplo Moscou, capital da Rússia, de amplitude térmica anual de cerca de 75 graus centígrados, com invernos de menos 50 graus centígrados
e verões com médias de 25 graus. Em Alice Springs, na Austrália, nas épocas de outono e primavera especialmente, os dias são bem quentes e as noites frias, com amplitude térmica diária de cerca de 30 graus centígrados.